quando eu vejo pessoas pretas, né, ocupando lugar de poder, realizando trabalhos que têm status, né, considerados mais relevantes, mais importantes, né. A minha psicóloga, por exemplo, é uma psicóloga preta, uma mulher preta. O meu psiquiatra é um homem preto e foi uma escolha minha, né. Eu acho importante ser atendida por essas pessoas que vão ter sensibilidade para poder entender a minha experiência, para me ouvir, né, para entender os vários atravessamentos, né, que tem o meu adoecimento psíquico, né. E, e aí eu tava falando agora, acho que eu lembrei, né, que eu tava falando, né, como que a gente chega no trabalho, né. A gente não pode contar, né, tudo que a gente já passou, porque as pessoas, elas, ao invés de ter compaixão, né, ao invés de reconhecer o quanto que a gente lutou, né, e a força da gente, elas têm mais preconceito, né, chamam de mimimi, de história triste, né, e aí continuam nos esmagando, criando impedimentos, né, criando barreiras, empurrando a gente lá para a subalternidade, né, para lavar o banheiro, para desentupir o vaso, né, não reconhecendo a nossa capacidade de realizar trabalhos intelectuais, né. Bom, acho que é isso. Acho que eu tenho muita coisa para falar, mas também não dá para ficar gravando um monte de vídeo, porque eu acho que ninguém vai ver um monte de vídeo até o final. Acho que ninguém tem mais paciência para isso. E é isso, né? Eu queria falar, quero falar, né, um pouco dessa experiência, né? Porque que uma coisa assim tão pequena me feriu, e é pequena porque as coisas que a gente passa, né, ao longo da vida, né, são muito mais sérias, são muito mais graves, nos ferem muito mais, né? Mas talvez essa situação de hoje tenha sido a gota d'água para mim, né? Não vou atentar contra a minha vida, né? Eu fiquei refletindo muito sobre a história do rapaz, né, que suicidou, né? Acho que foi semana passada, ou tem 2 semanas, alguma coisa assim. E aí eu lembrei, né, da minha história, né, quanto que às vezes a gente está fragilizado, né, e uma situação muito pequena pode levar a gente a situações extremas, né. Bom, hoje não, já tem muito tempo, né, foi interessante a experiência da tentativa de suicídio, porque aí eu comecei a buscar mais, né, sobre informações para poder entender o que estava acontecendo comigo, para poder superar, para dar conta de viver, porque eu queria sair daquele lugar, né, de estagnação, conseguir trabalhar, conseguir mostrar, né, para o meu pai, para minha família, para o mundo, né, que eu não sou uma mulher burra, uma mulher incapaz, uma mulher fraca, né, que eu sou inteligente. E aí, ao longo da vida, eu tenho visto, né, ao longo desses anos depois do suicídio, né, eu entendi, né, que eu não tenho vontade de morrer. Eu tenho vontade de, toda vez que eu sinto vontade de morrer, na realidade é porque eu não quero viver essa vida desgraçada que a gente é esmagado o tempo todo. Eu quero viver uma vida em que eu possa alcançar o sucesso, em que eu possa realizar os meus sonhos, em que eu seja respeitada em todas as instâncias, né? Que eu não seja tratada como uma vagabunda, né? Como uma boneca inflável, uma garota de programa de graça pelos homens, né? E eu quero que as pessoas entendam, percebam, né, que eu posso sim lavar roupa, e eu lavo muito bem. Eu posso sim limpar uma casa, limpar uma loja, limpar um prédio. E eu sei que eu faço isso muito bem. Eu aprendi com a minha mãe a fazer isso. Minha mãe, que a vida inteira trabalhou como empregada doméstica, como auxiliar de limpeza. E que eu respeito muito, que eu amo muito, que eu tenho muito carinho, que sou muito grata. E
Esqueci de novo o que eu estava falando. Mas eu aprendi, né, que eu quero viver uma vida boa, não quero viver essa vida desgraçada, sendo esmagada, né, e tolhida por essa sociedade racista. E depois de ter passado por tantas coisas, sabe, eu reconheço que eu sou uma pessoa, eu não sou apenas inteligente, eu não sou apenas forte, eu sou uma pessoa brilhante, porque eu poderia estar ainda na rua, acabada, né, drogada, esfarrapada, igual eu vejo muitas mulheres, parecem zumbis, né, que eu vejo na rua. E não, eu passei por tudo que eu passei e hoje eu exerço uma função de inspetora de alunos, passei num concurso de nível médio e eu sei que eu posso chegar muito mais longe. Mas para isso eu sei que eu vou ter que enfrentar muita coisa, eu vou ter que aprender a brigar, né? Então por isso que eu tô tomando os meus remedinhos, antidepressivo, ansiolítico, estabilizador de humor, por isso que eu faço terapia, invisto nisso, né? Porque no SUS não dá para fazer, porque o atendimento é realmente ruim, às vezes os profissionais não têm competência, mas a própria estrutura, né, para poder atender todo mundo que precisa é bastante falha, né? Por isso eu pago um psiquiatra também. E estou buscando de várias formas ficar bem, né? E sair da estagnação. Estou aqui falando, né? Porque eu sou jornalista, sou comunicóloga, sou uma mulher preta em movimento, embora esteja fora, né, dos movimentos políticos, dos movimentos sociais agora. Eu preciso lutar pela minha vida particular, né? Eu preciso trabalhar, eu preciso descansar, preciso investir no meu futuro, garantir a minha velhice. Mas hoje eu reconheço que eu sou uma pessoa brilhante, né? Mas infelizmente eu sei que a maior parte das pessoas que estão à minha volta me enxergam desse tamanho assim, ó, como se eu fosse uma formiguinha que eles vão me esmagar com o pé.